Olá, galera, tudo bem? Hoje o Resenha de Negócios está aqui no centro com a Audilene de Souza. Ela é da empresa Multiplique Segurança de Trabalho e nós vamos estar abordando hoje um tema muito interessante que praticamente vai estar entrando em vigor agora no próximo mês. E a Audilene vai estar tirando um pouco das dúvidas, informando como que vai estar sendo tratado, né, essa nova norma que está se implementando dentro do e-social. As obrigatoriedades que você tem que estar fazendo, tem que estar enviando. Então, Audilene, obrigada por ter aceitado essa entrevista para o Resenha de Negócios. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Audilene, sobre a Multiplique, como que é para você atuar dentro desse ramo da medicina do trabalho, que hoje em dia ela vai crescendo, né? Vamos colocar dessa forma assim, e vai se dando mais normas, mais regularizações e social, como que é para você e para Multiplique lidar com todas essas novidades que a gente dorme e acorda com algo diferente. Verdade. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É muito legal quando as pessoas estão empenhadas em conhecimento, porque a legislação ela sempre existiu. O problema é como as pessoas interpretam essa legislação, né? Sempre achando que quando o fiscal bater na porta, eu vou resolver o problema. E agora não é mais assim, porque fiscal não precisa mais bater na porta. Com a entrada do e-social, tudo agora é online, né? Inclusive as multas. Sim. E a Multiplique, ela está sempre se atualizando, porque as normas regulamentadoras, elas sofreram muitas atualizações, inclusive da pandemia para cá. E hoje, efetivamente, a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente a partir da NR1, entram várias ações, né? E a novidade da NR1 hoje é o psicossocial. A grande situação disso tudo é que as pessoas acham que o psicossocial nunca existiu, e não é bem assim. Sempre em atividades de grandes riscos, o psicossocial sempre atuou. Mas ele atuava por quê? Um trabalho de confinamento, por exemplo, é um trabalho extremamente perigoso. Confinamento é a única entrada, a única saída. Às vezes as pessoas precisam trabalhar agachadas, às vezes deitadas com oxigênio, porque a qualidade do ar é péssima e às vezes nem tem. Ou um trabalho de altura, onde está lá no 30º andar, a pessoa limpando ou até mesmo pintando, fazendo alguma reforma. Então, esses trabalhos assim extremos, onde a saúde do trabalhador naquele momento poderia ficar prejudicada, entrava a parte psicológica. Por quê? Nesses trabalhos extremos, é um trabalho que, se a pessoa tiver alguma situação psicológica, é onde ela aproveita para se suicidar. Então, tinha que ter um laudo de um psicólogo para que esse profissional estivesse apto a entrar nessa atividade. Mas hoje nós sabemos que não precisa só ter riscos muito altos para poder ter uma situação de um laudo. E, na verdade, a legislação ela nem quer só apenas um laudo, ela quer atividades ao longo do ano para que essas pessoas consigam entender que ela está trabalhando num ambiente que não seja só seguro e saudável, mas que tenha uma qualidade de vida nesse ambiente, né? Porque a segurança do trabalho, quando a gente fala assim de segurança do trabalho, o que as pessoas imaginam? Tem que estar seguro e ser saudável. Hoje tem que estar seguro, ser saudável e a pessoa plena. Só que existe uma linha muito tênue aí, sabe? Que essa linha é o seguinte: até onde eu tenho uma plenitude no trabalho. Eu tive um cliente que ele falou assim: Audilene, agora eu já estou numa situação que eu não sei mais nem cobrar. Se eu cobro, eu acho que eu estou passando dos limites. Eu falei, não, existe um contrato de trabalho. Você admite uma pessoa para que ela execute aquela sua atividade e no final do mês ela ganhe sua remuneração. E ela tem que fazer a entrega, né? E você tem que cobrar. Agora, esta cobrança é que é a linha tênue, porque as pessoas às vezes perdem um pouco, né? Desse equilíbrio e não sabem cobrar. Gente, eu sempre digo o seguinte: nada mais do que educação. A educação ela sempre existiu e você estar bem em qualquer ambiente, seja social ou de trabalho,
Isso se trata de educação. Então, você pode ser um líder de 20, 30 mil pessoas e você ter que se colocar em uma postura para que você possa cobrar. Você tem que usar da sua autoridade, não ser autoritário. Essa é a linha tênue, que às vezes as pessoas confundem, sabe? Então, a NR1 veio o seguinte, para proteger, porque algumas atividades, por exemplo, banco, bater metas excessivas, call center. Call center hoje em dia, embora exista, mas está muito mais nas mãos de robôs, né? Mas você ainda tem pessoas trabalhando. Então, o que acontecia com call center, com banco e até outras empresas de escritório? Uma meta muito excessiva. E você tinha que cumprir aquela meta. E às vezes eram metas desumanas, eram metas que faziam com que as pessoas tivessem problemas de saúde. Então, a NR1 veio para equalizar essa história. E não precisa agora ser apenas atividade de risco. A partir de uma situação que você tenha profissionais de carteira assinada, você já tem que compartilhar a NR1 para esse trabalho de psicossocial. Sim, correto. E o que seria o psicossocial? Por exemplo, quais as doenças que podem estar sendo elaboradas, né, vamos botar assim, como você mesmo citou o banco, eu fui bancário por muitos anos e eu saí cheio das doenças das LEA, das DO, das tendinite, do síndrome do carpo, túnel do carpo. Então, assim, quais são esses tipos de doenças? Acredito que, além, hoje se fala muito em ansiedade, em depressão, que envolve esse lado todo psicossocial. O que é o psicossocial? Então, o psicossocial, como o nome já fala, psico e social, né? É o ambiente de trabalho, o psicossocial são a parte psicológica dentro de um contexto social, que no caso, o contexto social do ambiente de trabalho. Em relação às doenças, elas são várias. Burnout, depressão, ansiedades, apatias. Você já começa a perceber que a pessoa já não está produzindo muito. Começa a perceber que as pessoas estão colocando muito atestado. Por quê? Muitas reclamações de dores de cabeça, né? Muitas reclamações de dores mesmo pelo corpo. E aí você começa a sentir que alguma coisa está errada. Só que para você sentir isso, quem é o profissional que vai sentir isso? Né? Como é que a empresa precisa entender isso? Porque muitas das vezes a gente entra no automático. Então a gente entra na empresa e já começa fazendo as nossas atividades. E aí vai aquela questão, eu terminei a minha atividade? Eu deixei para o dia seguinte? Eu vou levar para trabalhar em casa, que é péssimo isso, né? Eu vou chegar mais cedo no outro dia. Tudo isso aí tem que ser equalizado, porque você não precisa chegar mais cedo, você não precisa levar para casa. O que você precisa é ter a concentração para a entrega da sua atividade. Às vezes essa concentração ela não tem. Você está dispersa, você está agoniada, você está cansada, né? Você não está comendo, você não está se alimentando bem, você não está dormindo bem. E isso às vezes tem a ver com o seu ambiente de trabalho. E às vezes também tem a ver com o seu ambiente social, pessoal da sua casa, né? Então, tem que haver um equilíbrio. Aí é onde entra o psicossocial. Sim, correto. O psicossocial, ele hoje se tornou obrigatório nas empresas. Qual a norma dita por essa obrigação? Todas as empresas abrangem a questão dessa nova NR1? Ou tem empresas e serviços, exemplo, escritório, contabilidade, advocacia, grupo home care, engenharia, construção. Não, é para todo mundo ou tem, por enquanto, está sendo um grupo, um público, né? Não, agora é para todo mundo. Antigamente eram só para empresas que têm riscos, né? Pessoas que vão embarcar, vão ficar 6 meses fora, vai trabalhar num ambiente confinado, vai trabalhar numa altura, vai trabalhar em lugares muito insalubres. Agora não. Agora a secretária do doutor fulano precisa do psicossocial. Sim, correto. E como podemos identificar isso dentro da empresa? Bom, algumas empresas montaram um canal
né, de recepção, tanto de sugestões como de reclamações. A outra situação é você perceber que aquela pessoa ela já não está mais agindo naturalmente. Ela não está tirando sua hora de almoço, porque ela não conseguiu trabalhar ainda a sua atividade, ela vai precisar da sua hora do almoço. Ela vai ficar até um pouco mais tarde. Ela não vai entregar. Vai ter muitas faltas dentro da empresa. Então você vai perceber que a pessoa já não está mais tão produtiva como antes. Esses são os sinais que qualquer pessoa pode observar. Mas, obviamente, um profissional da saúde, né, o psicólogo, ele vai fazer uma pesquisa e através dessa pesquisa a gente pode conseguir. Então, o que hoje a Multiplique está fazendo? Nós encaminhamos para todas as vidas das empresas, todos os funcionários da empresa, uma pesquisa de psicossocial. A pessoa vai pegar o celular, vai responder a pesquisa, vai mandar. Vamos fazer uma tabulação sobre essa pesquisa, vamos entregar esse material do que foi feito, tabulado, e dentro daquelas ações mais críticas, a gente vai iniciar por elas um contexto de todo um ano. Então, todos os meses teremos algumas ações para melhorar esse clima, para melhorar a minha atividade laboral. Só que eu não vou trabalhar particularidade. Particularidade você coloca dentro do consultório do psicólogo. Eu tenho uma necessidade, eu vou lá fazer. Mas a empresa ela vai trabalhar sempre a forma coletiva. Por quê? Não é a recepção que é mais importante do que o marketing. O marketing também é importante. Então, a empresa ela vai trabalhar o ambiente de trabalho de forma coletiva, porque a norma NR1, ou a 35, ou a 2, ou seja lá qual for a norma, ela não trabalha um profissional, ela não trabalha um setor, ela trabalha o ambiente da empresa. Então, a NR1 ela vai contemplar ações para todo um contexto da empresa. E não só, por mais que a tabulação, o departamento de marketing está maior, mas nós vamos trabalhar a criticidade para todos, igualmente. Então, são rodas de conversas, são palestras, são pequenas ações nos setores que a gente vai colocar. E aquilo, não existe um material pronto e acabado para todas elas. Para cada uma, vai existir uma forma de trabalho desse contexto psicológico. Sim, correto. E a empresa que ela não tem um psicólogo, a Multiplique, ela auxilia nesse processo? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar, contendo psicólogos, nutricionistas, médicos. Por que isso? Porque a gente entende, nós traçamos um perfil epidemiológico também dentro das empresas. E esse perfil, ele, além de tratar a parte psicológica, só que um pouquinho menor, ele trata a parte da segurança do trabalho e trata a parte da saúde. A parte da saúde é desde dores, alimentação, lazer, qualidade de vida. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que, se dentro do perfil epidemiológico a gente percebe que tem muitas pessoas fazendo automedicação, a gente vai colocar um psicólogo. Muitas pessoas têm, tantos por cento têm diabetes, nós vamos colocar o médico junto com o nutricionista, para que ele consiga passar quais são as problemáticas da diabetes, junto com até outras doenças associadas, e a nossa nutricionista vai entrar com as alimentações. E a nossa psicóloga com o comportamento, porque eu preciso mudar a minha vida, né? Eu descobri recentemente que eu estava hipertensa. Isso fez com que eu mudasse a minha qualidade de vida, para que eu mudasse a minha alimentação, para que eu consiga um dia sanar e sair dessa situação da medicação, quem sabe, né? Então, a Multiplique, ela tem essa equipe multidisciplinar que vai auxiliar nesse processo do psicossocial. Sim, legal. E isso é interessante, né? Porque até mesmo os nossos ouvintes, se você tem esse interesse, depois no final a Gilene deixa os contatos da Multiplique para poder estar fazendo esse acompanhamento, para poder estar seguindo essa normalização, essa legislação que sempre existiu, como a Gilene mesmo já mencionou, mas que ela está se intensificando. E com a chegada do e-social,
tudo agora é online e não tem como, não existe mais jeitinho brasileiro, vamos botar dessa forma verdade, assim, né? É verdade. Que antigamente você ainda conseguia burlar o sistema, hoje em dia você já não consegue mais burlar o sistema. Então, o empresário, a empresa, o empregador que está nos assistindo, então fiquem atentos às normas para que você possa se padronizar, se normalizar e ficar certinho perante, né, todas as obrigações que o governo ele impõe para que se não tenha a ocorrência de penalização, né, de multas. Isso também acaba ocorrendo quando você não está dentro do padrão que se é colocado, vamos colocar dessa forma, né? Eu só quero abrir um parênteses, porque assim, nenhuma norma ela trabalha sozinha. Eu não posso chegar em qualquer empresa e falar assim, gente, vamos agora trabalhar em NR1. Porque antes de chegarmos na NR1, nós temos o PGR, nós temos o PCMSO. Então, assim, a primeira ação dentro de uma empresa, independente de NR1, é eu entender quais são os riscos da empresa. Porque dependendo dos riscos da empresa, nós já vamos conseguir traçar outras ações que, de repente, o psicossocial nem é tão importante, mas ele se faz necessário, embora não seja mais importante. De repente, mais importante é o risco da segurança, não é? Então, assim, é muito importante dizer que as normas, elas não são isoladas. Uma depende da outra. Se eu chegar numa empresa, por exemplo, e ela não tiver PGR e PCMSO, eu não posso tratar a NR1. Quer dizer, a NR1 já é o PGR, mas nós estamos falando aqui de psicossocial que está dentro da NR1. Então, como eu vou tratar o psicossocial se a empresa não tem nem PGR? Como eu vou tratar o psicossocial se a empresa ainda não se organizou em relação às outras normas regulamentadoras? Que quando a gente fala de psicossocial, eu estou falando de uma das 38 normas que existem. Mas as 38 normas, evidentemente, não entram dentro de uma empresa só. Uma empresa só é capaz de a gente ter de 10 a 15 normas regulamentadoras. Mas eu não posso chegar e já entrar com a NR1 no psicossocial. Eu tenho que primeiro estruturar a empresa enquanto segurança e saúde, para depois atender às outras necessidades, porque vão ter empresas, por exemplo, que vai ter necessidade de CIPA, e a CIPA hoje ela é CIPA mais A, porque hoje a CIPA mais A abrange assédio moral e sexual, que está dentro do psicossocial. Que também. É a NR05. Que é a NR05. Então, dentro disso tudo, a gente tem que prestar atenção qual empresa, né, qual é o ramo de atividade, quais são as criticidades de cada ramo de atividade, para a gente poder implantar as normas. Porque senão fica assim, eu não tenho NR1, vou fazer NR1. Quando você chega lá, a empresa não tem nada. A NR1, ela é um processo. E por falar em processo, a segurança do trabalho agora não é mais documento apenas. A segurança do trabalho agora ela é um processo de gestão. Antigamente, na época do PPRA, a gente entregava PPRA, entregava PCMSO, tudo bem, guardava e esperava o fiscal bater na porta. Hoje não é mais assim. Hoje você entrega o PGR, você entrega, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, você entrega o PCMSO e aí o cliente tem que fazer o quê? Gerenciar essa documentação. Então, quando eu entrego o PGR, significa que eu tracei os riscos. Risco químico, físico, biológico, ergonômico e acidente. Dentro desses riscos existem ações. Se essa ação, por exemplo, ela precisa de EPI, só em EPI, que é uma norma regulamentadora número 6, eu preciso dispor de ficha de entrega que recebeu o EPI, de treinamento, de controle do CA. E como é que eu vou fazer essa gestão? Está lá no PGR que eu tenho que fazer treinamento de NR6. Está lá no PGR que eu tenho que controlar o CA. Está no PGR que eu também tenho que fazer treinamento de NR23, que é combate ao princípio de incêndio. Ou uma rota de fuga. Está lá no PCMSO que eu tenho que fazer treinamento de primeiros socorros. Dependendo do ramo, uma escola, eu tenho que fazer também a lei de Lucas. E aí, tem um monte de situações dentro do cronograma de ação do PGR e do PCMSO que eu não gerenciei. E aí também tem, dentro do cronograma de ação, agora o psicossocial que eu também não gerenciei.
E essas obrigatoriedades do gerenciamento é depois que eu entrego o meu documento. E aí eu falo, pessoas, observem o cronograma de ação, porque tudo que está ali naquele cronograma de ação no período de um ano deve ser cumprido, deve ser gerenciado. E o que é um gerenciamento? Por exemplo, quando eu falei da ficha de entrega, você admitiu uma pessoa. Nessa admissão dessa pessoa, você entregou a ficha de que ele recebeu o EPI? Eu só entreguei isso no início do ano, mas você já fez outras admissões ao longo do ano, você não está gerenciando. Você gerenciou que esse EPI, ele vai vencer o CA em outubro. Onde é que está escrito que você vai perceber que em outubro esse EPI já está vencido? Isso é um processo de gestão. Então, a segurança do trabalho hoje, você tem que mostrar para o fiscal ou para quem quer que seja, porque às vezes é uma acreditação externa também, que você precisa gerenciar isso, todas as suas referências de processos. É o treinamento, é o cumprimento dos documentos, são as ações do psicossocial, são as ações da CIPA, mais A, são as ações dos treinamentos diversos, seja de altura, de confinamento, de ergonomia, são as ações da ergonomia, que é uma outra norma NR17. Então, assim, lembrando que nenhuma norma anda sozinha, elas sempre vão se complementando. E tudo isso dentro de um processo gerencial, que algumas empresas utilizam até dos recursos de qualidade, PDCA, 5W2H, para poder fazer o gerenciamento desses processos. Sim, então é um conjunto, né? É um conjunto. Não é sozinho, né? E são coisas que acabam sendo interligadas uma a outra para se chegar aonde se precisa chegar. Que não é mais uma guarda de documentação. Antigamente eu guardava documentação. Hoje eu tenho que gerenciar todos os processos. E quais os documentos que as empresas precisam ter para cumprir esse psicossocial, aproveitando esse... Então, eu já até antecipei, né? Ela tem que começar pelo PGR, depois ela entra no PCMSO. Bom, daí nós vamos traçar o cronograma de ação, inserir a NR1 do psicossocial com essa pesquisa. Essa pesquisa, ela pode ser online, essa pesquisa ela pode ser, dependendo da sua atividade, diretamente com o psicólogo, porque existem demandas do mercado que para a pessoa embarcar, por exemplo, tem que ter um laudo do psicólogo. Então, esse laudo é um outro processo do psicossocial. Então, assim, se ele não tiver o laudo, ele não embarca, por exemplo. Outros não vão precisar do laudo especificamente, mas vai precisar das ações para melhoria dessa qualidade de vida no trabalho, para melhoria desse clima organizacional do trabalho, que inclusive já existia na NR17, que é a ergonomia, porque a ergonomia ela trabalha o ambiente de trabalho, mas ela também trabalha essa parte da qualidade de vida, tanto que no anexo 2 da NR17 tem a parte da ergonomia e tem a parte da qualidade de vida, onde semestralmente a empresa é obrigada a trazer profissionais para falar de qualidade de vida e de ergonomia. Então, assim, o psicossocial, ele já existia em algumas normas, só que algumas normas elas eram mais latentes, né? Assim, de âmbito obrigatório mesmo. Agora não, agora o psicossocial está em todas as ações de qualquer empresa, seja grandes plataformas até um escritório médico com uma secretária. Sim, correto. E quais os benefícios a empresa tem com essa ação, essa implantação? Produtividade é uma delas, absenteísmo, né? Porque aí você para de ter faltas. Promover um clima organizacional positivo sempre. Então, tem empresas, por exemplo, que faz encontros de conversas, né? Faz aniversariante do mês, que é uma forma de você confraternizar. Uma vez por mês faz encontros para que, ao mesmo tempo que fale de uma reunião,
pontual, mas é uma forma também de ter ali alguma conversa que você possa inserir que seja de fator de qualidade de vida, campanhas motivacionais. Então, quando você atribui todas essas situações dentro da empresa de uma forma simples, porque você não vai gastar, o café da manhã já estava planejado, você só vai inserir um assunto sobre clima organizacional, um assunto sobre convivência e bem-estar, para que você melhore esse ambiente, você consegue resultados positivos, você consegue pessoas produtivas, porque você está atenta, né? Porque a grande situação, quando você percebe um clima negativo, você percebe pessoas angustiadas, nervosas, apáticas, e você já vê visualmente que não está legal. Quando é pontual, as pessoas já até têm a sua terapia com psiquiatra, com psicólogo, mas quando é coletivo, o problema pode estar dentro da empresa, com certeza. Fiquem atentos. É verdade que já existia, né, no caso, essa obrigatoriedade dentro de algumas normas, assim como você já mencionou, né, que acaba sendo um conjunto, né, uma norma vai complementando a outra, que vai fazendo com que, no final, não tem muita escapatória. Não tem. Até porque a legislação trabalhista é para o trabalhador. Sim. Então não tem como, tem que cumprir. É a garantia que o trabalhador tem, né? É a garantia que o trabalhador tem minimamente. Eu costumo dizer o seguinte, a gente, às vezes, Algilene, quantas vezes por ano a gente tem que fazer determinados treinamentos? Eu falo, minimamente uma, porque por conta de normas. Tem alguns treinamentos, por exemplo, que a cada 2 anos eu falo assim, gente, em 6 meses muita coisa muda, o que dirá a cada 2 anos. E até para que haja essa reciclagem, né? Todos os anos eu tenho que ir lá falar de EPI, todos os anos eu tenho que falar de EPI. Mas por quê? Porque as pessoas esquecem. Sim. As pessoas esquecem cobrando todo dia, o que dirá um treinamento uma vez por ano, né? E depois o que acontece? A segurança do trabalhador, ela é uma questão de conscientização, e a conscientização ela demora a acontecer. Sim. Não adianta uma palestra uma vez por ano. E é a questão da cultura, né? Você colocar, implementar uma cultura organizacional é muito difícil, é muito complicado, porque você vai ter aquele colaborador que vai captar o que você está passando e vai começar a se né? Não, realmente, eu preciso disso, eu preciso de uma luva, porque senão eu vou cortar minha mão. Não, eu preciso do óculos, senão pode cair alguma coisa na minha vista, eu posso perder a minha visão, então ficar com a minha vista danificada. E tem aquele que é o aventureiro, né? Exatamente. Se acontecer, aconteceu. É problema da empresa. Exatamente. A empresa tem que se responsabilizar. Se eu perder um dedo, se eu perder uma mão, se eu morrer, a empresa tem seguro, paga o seguro, então... E essa questão da conscientização e da cultura dentro de uma empresa, isso é muito difícil. Eu acho que é um dos obstáculos, vamos botar assim, muito grande para o empregador, para a medicina do trabalho que acompanha aquela empresa, como você mesmo mencionou a questão da CIPA, para empresas que são acima de 200 funcionários, né? Todo mundo tem um cálculo. Todo mundo tem um cálculo com a CIPA. Na verdade, tem empresas que têm 30 funcionários e precisa de CIPA, e tem empresas de 50 que não, e 80 que não. O que faz determinar a CIPA? É o grau de risco, o número de funcionários, é uma fórmula. Então, a partir deste número, de acordo com este grau de risco e número de funcionários, é que a gente vê quantos tem para comissão ou não. Porque também uma coisa é importante falar, empresas que estão dispensadas de CIPA não significa que não tenha que ter um designado de CIPA. Então, toda empresa tem que ter pelo menos uma pessoa, que chamamos de designado, para que esta pessoa consiga ser multiplicadora das informações da segurança do trabalho da empresa. E aí eu tenho até um curso online, porque antigamente era complicado. Poxa, eu tenho 2 funcionários, vou mandar mandei 50% da empresa para fazer um treinamento. Então, hoje eu tenho um curso online que a pessoa faz na hora que quiser, dentro da sua casa. É um curso super prático. Eu não fico mencionando muito a legislação, porque eu acho que a legislação você pode ler na hora que você quiser, sim, mas o curso que eu fiz foi um curso muito prático, acessível, rápido de acontecer e que atende à legislação. Sim, é bom esclarecer, né? Porque às vezes fica muitas dúvidas, sim, né? Porque são tantas informações que a gente recebe, e assim, o lado do empregador também
fica essa dúvida, né, da questão até onde vai a quantidade de funcionários, assim como tem também a questão que se fala muito da quantidade de estagiário, de aprendiz, sim. de PCD para cada empresa. E quais os tipos de ação, Audilene, que o empregador ele tem que ter para poder lidar com todos esses riscos, com essa legislação, através até mesmo do apoio da Multiplique, que está ali, todas as novidades, através de e-mail, de comunicados que vocês enviam aos seus clientes, como que o empregador do outro lado que foi pego de surpresa, porque tem aqueles que, né, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Será que dá tempo? Será que não dá tempo? Como que conduz isso? Então, o empregador ele tem até maio de 2025 para já estar implantando essa ação do psicossocial, tá? É uma ação super simples. Eu diria sempre que é muito interessante a gente fazer uma grande palestra para todos os funcionários, porque os funcionários acham que qualquer coisa é assédio, não é bem por aí. Assédio ele tem uma classificação, assédio ele tem um código de conduta que, se é assédio, não importa se é moral ou sexual, a empresa não trata, quem trata isso é a delegacia. Sim. E aí, quando colocaram assim, nossa, se para mais eu vou ter que fazer alguma coisa, eu falei, calma, que vocês não, aqui não tem juiz, então nós não temos capacidade técnica de pegar uma situação, analisar, julgar e condenar. A CIPA, ela apoia. Se você sofreu um assédio, isso é um crime, eu posso apoiar você, eu posso ir na delegacia e você dá parte. Ah, eu não quero isso. Então, é um problema que você vai ter que solucionar com você e a pessoa. Mas eu, enquanto empresa, eu vou apoiar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer palestras, eu posso fazer comunicados, eu posso fazer cartazes, eu posso fazer rodas de conversas, eu posso fazer reuniões, mas tudo com base em quê? Em apoio, porque eu não sou delegado de polícia, eu não posso fazer investigação, eu não tenho nem essa competência técnica. Então a gente tem que ter cuidado, porque misturam-se muitas informações, sabe? Uhum. E é o que eu falei, existe aquela linha tênue, nada mais é, gente, do que conviver em grupo e ter educação, né? Eu sempre conduzi equipes sem jamais elevar minha voz. Eu sempre conduzi pessoas sem jamais constrangê-las. Então, o constrangimento, os excessos, são isso que as pessoas têm que parar e pensar. Então, tem muitos gestores da época do passado que ele acha que ele tem que exercer o autoritarismo para que ele tenha o resultado. Não precisa. Você não precisa gritar, você não precisa xingar. E hoje você percebe muito isso em WhatsApps, grupos de chefias, e aí tem xingamentos, tem vozes, né? Palavras ou vozes agressivas. Isso tudo não pode mais acontecer. Isso não é a nossa educação, né? Sim, verdade. E quanto às penalidades, a empresa que não se enquadrar dentro dessa NR01, Audilene, como será feita essa questão da penalidade? Serão através de multas? Tem que estar informando o E-Social todo mês? Como vai ser esse processo? A medicina do trabalho que informa? É a contabilidade que informa? Como que vai estar sendo feito esse conjunto de informações para poder subir para o E-Social? Então, vamos lá. Primeiro lugar que não é a NR1 só que sofre multa, né? Que fornece a multa. Existe uma norma regulamentadora NR28 que fala sobre as penalidades, tá? Então, qualquer penalidade que a empresa sofra, a base dela é NR28. Eu não posso chegar e falar, vou te multar em 1 milhão porque eu quero. Existe o número de funcionários multiplicado pela UFIR, de acordo com a infração da NR28. Esse é o ponto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque todas as NRs não cumpridas gera-se multas. Qual é hoje o nosso maior calcanhar de Aquiles quando se trata de E-Social? Admissão. As pessoas admitem, mandam o ASO para Multiplique,
para que a Multiplique insira no e-social. Beleza. Só que esqueceram de mandar a matrícula. Sem a matrícula, eu não consigo enviar. Então, nós temos uma planilha que nós enviamos, que ali aquela planilha tem que ser alimentada. Só que o principal objetivo da planilha, porque se no ASO a gente já tem a função, CPF, o nome completo, nós não temos o descritivo das funções, às vezes. Então, por exemplo, você contratou uma função nova que não existe no nosso PGR e você esqueceu de nos avisar. No meu PGR não tem o descritivo da função, que eu tenho que lançar no e-social o descritivo da função. No ASO deles, de admissão, não tem o número da matrícula. Sem o número da matrícula, eu não consigo enviar para o e-social. E aí, o que acontece? Várias vezes a gente fica mandando e-mail. Aí, tem cliente que não dá o contato do contador e a gente fica dependendo que o contador informe ao cliente para o cliente nos informar. Alguns clientes, logo de pronto, a gente já pede logo o número do contador. Porque se ele vai ter que fazer a folha de pagamento, ele vai ter que fazer a matrícula. Então, a gente já liga direto para o contador. Então, assim, é muito importante saber que as informações iniciais de uma admissão, ela tem que chegar logo. Porque a cada 15 dias de cada mês já tem que estar no e-social. Tá? E aí, se não, e muitas das vezes não é culpa da Multiplique não enviar para o e-social. É porque o cliente, e são várias vezes que a gente pede o número da matrícula, o descritivo quando a função é nova. Porque lembrando o seguinte, o PGR, dependendo da função, do risco, ele é feito a cada 2 anos. Sim. Lembrando que, se entrou uma função nova, tem que renovar o PGR. Tem que renovar o PGR. E o que as pessoas fazem? Eu já tenho PGR, não preciso renovar. Mas você não tem função nova, essa função não existe. E aí, tem que ter muito cuidado com isso. Porque todo mundo fala a mesma coisa. Não, meu PGR é daqui a 2 anos. Não é mais, você acabou de colocar uma função. Então, se mudou, tirou uma função, tem que fazer. Tem que fazer um novo documento, esse documento já não está mais válido. Porque eu tenho que dar baixa nessa função. Essa função está lá no e-social que existe, agora ela não existe mais, eu tenho que tirar essa função. Então, são esses pequenos detalhes que, se você não tiver cuidado, você é passível de multa. E veja bem, eu enviei para o e-social uma função nova, mas lá no e-social essa função não existe no meu PGR. Você está não conforme. E como é feita essa questão das multas? Elas chegam online? Chegam online, do DET? Exatamente. Chegam online. Agora não precisa mais. Claro que ainda existem. Eu já peguei notificações escritas, né? Enviadas online. Aí vai, imprime, mandar a ata de eleição de CIPA. Opa, não tem CIPA. Como é que eu vou mandar a ata? Tem que fazer a CIPA correndo, né? Folha de pagamento, etc, etc. Mas aí começa a vir as normas regulamentadoras. Mandar ata, mandar processo eleitoral, processo de controle de CA. Então, são coisas que às vezes as pessoas assim, caramba, o que é CA? Não sabe o que é CA. Até porque não é mesmo da parte técnica. O contador ou qualquer outra pessoa, o empregador, ele não precisa saber o que é CA. Para isso ele paga a Multiplique. Mas a Multiplique colocou lá no PGR que ele tinha que fazer o controle do CA e ele não fez. E aí como é que faz? Aí quando chega a notificação, e por que pede? E por que a notificação veio solicitando o controle do CA? Porque lá na empresa diz que tem pessoas que usam EPI, e se usa EPI tem controle de CA. Por isso que ele pede. Por que ele pediu a ata? Ele nem sabe da minha vida, sabe sim. Ele sabe que você tem tantos funcionários e que seu grau de risco é tanto. Portanto, você está enquadrado na CIPA. Gente, hoje em dia, não adianta mais enganar. Está lá no e-social. Eu nem preciso mais ficar justificando para o cliente o que ele precisa. Exatamente. O e-social veio com tudo. Veio com tudo. Ele é muito transparente. Agora a nossa vida é transparente. Quando chega lá a notificação solicitando ata, mas por que ele pediu? Olha aqui o grau de risco.
Número de funcionários, você tem CIPA. E eu já falei que você tinha CIPA. E você não fez por quê? E você não fez por quê? Olha, tudo na segurança do trabalho eu registro. Porque acham que é porque eu quero ganhar dinheiro. Também quero, tá? Mas eu quero ganhar dinheiro com a minha assessoria. E eu sempre coloco, quando eu entro numa empresa, faço a visita técnica, eu já sei se a empresa tem CIPA ou designado de CIPA. Eu já sei se a empresa tem que fazer o controle judiciário ou não. Eu já sei que a empresa tem terceirizado e que a empresa é responsável por esse terceirizado. Ela assume de forma coparticipativa em tudo. Se a sua terceirizada da limpeza cair, quebrar a perna, você é corresponsável. E aí, se ela for colocar a empresa na justiça, ela vai colocar você também. Sim, porque ela presta serviço para mim. E aí eu pergunto, você pediu o PGR dela, você pediu o PCMSO dela, você pediu o ASO dela? E muitas empresas colocam as pessoas e não tem o ASO. Só que a responsabilidade também é sua. Sim. E aí, às vezes, eu falo assim para eles, peçam os documentos trabalhistas da terceirizada. Mas calma, não vá com pressa, porque às vezes não vai ter, não dá outra. Quando chega o documento, foi feito naquele mês. Então, você tem que ter muito cuidado quando você contrata empresas terceirizadas. Porque, às vezes, eles jogam a pessoa dentro do lado da empresa, mas a parte trabalhista não está realizada. É complicado, hein? Audilene, qual a mensagem que você deixa para os empresários, para os empregadores que fica meio assim, né? Ah, realmente eu tenho que fazer, não tenho que fazer, vou deixando, né? Vou empurrando até o dia 30 de maio. Empregadores, não deixem chegar maio. Façam contato com a sua empresa de segurança do trabalho, né? Aqui eu estou como Multiplique, mas nem todo mundo tem a Multiplique. Façam contato, porque as normas regulamentadoras hoje, elas não vão deixar barato. Está cada vez pior. E com a entrada e atualização da NR1, quando transformou em PGR para gerenciar o processo, eu não vou dizer piorou bastante, melhorou bastante, porque agora você vai estar mais se relacionando com as normas, o que você antes não fazia. Mas isso agora tem que ter atenção. É isso. E qual é o contato da Multiplique para os nossos ouvintes? adm@multipliquebr.com, meu celular 986045501. É isso, gente. Essa é a mensagem que a Audilene da Multiplique deixa. E você que está aí do outro lado, não perca tempo, não deixa para a última hora. Eu sei que nós somos brasileiros, costumamos deixar tudo para a última hora, mas a gente tem que trabalhar sempre com a prevenção, principalmente quando a gente está lidando com vidas, né? Que nossos funcionários não deixem de ser nossa responsabilidade, sim, porque está dentro da nossa empresa. Então, botou o pezinho para dentro, é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. E se normalizem, não criem pânico. A medicina do trabalho está aqui para poder estar te orientando, para poder estar te dando o discernimento que você precisa. Não ache que você está perdido, que não vai ter solução. Tem a solução. Basta você procurar a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, que ela vai estar te orientando, vai estar te abordando da melhor forma, vai na sua empresa, vai te falar o que você precisa para que você se enquadre dentro dessa norma que é o psicossocial, que sempre existiu, como a Audilene mesmo falou, mas que agora ela vai ser mais ativa, né? Ela vai estar atuando mais além de todas as outras normas e o PCMSO, o PGR, a CIPA, como outras obrigações que já se tem e que já se é alimentada no e-social. E a tendência é que a gente fique cada vez mais online, né? Uhum. Cada vez mais um Big Brother, vamos botar sim, dessa forma, né? Então, que as informações subam para o e-social. Então, o e-social hoje é a forma que o governo encontrou de ver se realmente as empresas estão de acordo, cumprindo as exigências e tendo a prevenção, né? Sim. Nem vejo como acho que é mesmo a tratativa de prevenir aquele lado do trabalhador, né? Porque se existe tanta legislação e às vezes as legislações
o empregador não são válidas. Então, o governo achou uma forma de poder estar enquadrando as empresas para que elas entrem dentro da norma e sigam certinhas, né? Porque Verdade. quem tem medo não vai estar querendo ocultar alguma coisa, né? E promovendo sempre esse ambiente de trabalho saudável é a melhor parte, né? Porque um ambiente seguro sempre vai ser um ambiente saudável. Exatamente. E os funcionários acabam trabalhando motivados, né? Com vontade de poder trabalhar. Eu, quando trabalhava no banco, tinha dias que eu vinha arrastada, parecia até aqueles memes, sabe? Pelo cabelo, que arrasta pelo... Energia Exatamente, esgotada. porque o banco, ele é uma função que ele puxa muito de você. E quando chegava às 5 horas da tarde, quase 5 para as 4, e eu não tinha vendido um produto, eu já ficava com os meus nervos à flor da pele, porque eu ia receber um e-mail falando que era para mim ir pro RH. Todo dia eu já ficava com aquela coisa na minha mente. Hoje eu vou pro RH. Hoje eu vou pro RH. É a pressão psicológica. E assim, foi muito ruim. Portanto, eu fui mandada embora do banco, que eu sofri um acidente, um acidente de trajeto, indo pro trabalho. E quando eu voltei da minha licença, eu fui mandada embora. Então, assim, são coisas que são muito válidas hoje, o lado do trabalhador, que o governo realmente, não é que o governo pressione, mas que se tenha mais transparência e que veja, né, essas melhorias para o trabalhador, porque o empregador ele precisa do trabalhador. Sim. Então, se os dois andarem juntos, o sucesso é logo ali, né? Não é um custo, é um investimento. Exatamente. E você tem um retorno, né? Tem um retorno. Porque não tem investimento que você não tenha um retorno. E você tendo o seu colaborador ali junto contigo, você cresce, ele cresce, a empresa cresce e faz um casamento bom, vamos botar assim, dessa forma. Porque o trabalhador é um casamento, né, com a empresa, né? Tu começa ali no namoro, que é a admissão, né, o recrutamento, e vai desenvolvendo aquele relacionamento ali dentro e vai indo. Você tendo um relacionamento saudável, tudo flui, né? Flui naturalmente. Não precisa de você ficar ali naquele autoritarismo, naquela autoridade. A produção melhora, tudo melhora. Sim. Tudo melhora. Exatamente. E é isso, gente. O Resenha de Negócios fica por aqui. Eu aguardo vocês no próximo Resenha de Negócios. Acesse o Instagram da Multiplique, que a gente vai estar colocando os rios lá, mais sobre essas informações, assim também como da Sercom, e também vou estar disponibilizando essa entrevista no próprio site da Sercom, que é o www.acercom.com.br. Até a próxima, galera. Fui!